Salve nação! À medida que nos aproximamos do pontapé inicial do Campeonato Paulista de 2024, a expectativa e a ansiedade se intensificam entre os torcedores, ávidos por testemunhar a grandiosidade do futebol paulista. Neste cenário, o Corinthians, protagonista indiscutível do torneio, se prepara para uma série de confrontos desafiadores. Neste vídeo, nosso foco será exclusivamente nos embates iniciais que aguardam o Corinthians, deixando de lado, por hora, a análise do Grupo C, no qual o Corinthians está inserido. Concentraremos nossa atenção nos primeiros desafios que moldarão o caminho do alvinegro nessa emocionante jornada. Acompanhe conosco uma análise detalhada dos históricos confrontos que o Corinthians tem pela frente. Além disso, exploraremos as projeções e palpites baseados em estatísticas sólidas e na paixão fervorosa de uma torcedora corintiana. Campeonato Paulista 2024. A série inicia com confrontos decisivos. Com o início da temporada futebolística, o Campeonato Paulista de 2024 promete uma competição de alto nível, marcada por rivalidades históricas e partidas estratégicas. A jornada tem início em 20 de janeiro, com o confronto entre Red Bull Bragantino e Água Santa, anunciando um campeonato que se avizinha como palco de intensas disputas. O Corinthians, como um dos protagonistas do futebol paulista, entra em cena no segundo dia da competição, enfrentando o Guarani em um embate que certamente atrairá a atenção dos aficionados pelo esporte. O calendário detalhado prevê uma trajetória emocionante, culminando na grande final agendada para 7 de abril. Calendário: início da competição, 20 de janeiro. Fim da fase de grupos, 10 de março. Quartas de final, 17 de março. Semifinal, 27 de março. Final, 31 de março e 7 de abril. Estrutura e desafios. Os 16 clubes foram distribuídos em 4 grupos, cada um representando um desafio significativo. Mantendo o formato consolidado dos últimos anos, os times não se enfrentam dentro de seus grupos. Após 12 rodadas contra equipes de outros grupos, os 2 primeiros de cada chave avançarão para as quartas de final. A competição também determinará as 2 equipes com menor pontuação, destinadas ao rebaixamento para a Série A2 de 2025. Confrontos relevantes do Corinthians. Primeira rodada: Corinthians e Guarani, domingo 21 de janeiro, às 18 horas. Segunda rodada: Ituano e Corinthians, quarta-feira 24 de janeiro, às 19h30. Terceira rodada: São Bernardo e Corinthians, sábado 27 de janeiro, às 20 horas. Quarta rodada: Corinthians e São Paulo, terça-feira, 30 de janeiro, às 19h30. Quinta rodada: Corinthians e Novo Horizontino, domingo 4 de fevereiro, às 16 horas. Sexta rodada: Santos e Corinthians, quarta-feira 7 de fevereiro, às 19h30. Sétima rodada: Corinthians e Portuguesa, domingo, 11 de fevereiro, às 16 horas. Oitava rodada: Botafogo SP e Corinthians, quarta-feira, 14 de fevereiro, às 21h35. Nona rodada: Palmeiras e Corinthians, domingo, 18 de fevereiro, às 18 horas. Décima rodada: Corinthians e Ponte Preta, domingo 25 de janeiro, às 20 horas. 11ª rodada: Corinthians e Santo André, sábado 2 de março, às 16 horas. 12ª rodada: Água Santa e Corinthians, domingo 10 de março, às 18 horas. Desafios históricos e projeções futuras. Ao analisarmos o histórico de confrontos do Corinthians frente aos seus oponentes nesta edição do Paulistão, podemos antever cenários promissores para o alvinegro, baseados em confrontos passados. Corinthians e Guarani. O embate registra 11 confrontos, com o Corinthians acumulando 5 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Diante desses números, a minha projeção é de uma vitória corintiana por 3-0. Ituano e Corinthians. Com um histórico de 23 duelos, o Corinthians conta com 23 vitórias, 8 empates e 3 derrotas diante do Ituano. A minha projeção otimista sugere uma vitória por 2-1 para o Corinthians. São Bernardo e Corinthians. O confronto histórico exibe 4 vitórias para o Corinthians, 1 empate e 2 vitórias do São Bernardo. Antecipando esse duelo, a minha projeção é de uma vitória convincente do Corinthians por 3-0. Corinthians e São Paulo, o clássico majestoso. Um clássico marcado por intensidade, com o Corinthians ostentando 68 vitórias, 60 empates e 60 derrotas frente ao São Paulo. Prevendo um confronto equilibrado, a projeção é de uma vitória por 2-1 para o Corinthians. Corinthians e Novo Horizontino. Com 13 vitórias, 7 empates e 6 derrotas, o Corinthians enfrentará o Novo Horizontino. Projetando o resultado, espera-se uma vitória por 3-1 para o Corinthians. Corinthians e Santos.
Corinthians 26 vitórias, Santos 24 vitórias, 23 empates. Gols: Corinthians 89, Santos 85. Considerando a história equilibrada e o número similar de gols marcados, prevemos um empate acirrado. Projeto um placar de empate 2-2. Corinthians e Portuguesa. Corinthians 66 vitórias, 13 empates, Portuguesa 11 vitórias. Com base na vantagem significativa do Corinthians no histórico, projetamos uma vitória clara. Minha projeção é 3-1 para o Corinthians. Botafogo de Ribeirão Preto e Corinthians. Corinthians 49 vitórias, Botafogo de Ribeirão Preto 10 vitórias, 36 empates. Antecipando o histórico e considerando o equilíbrio nos confrontos, projetamos uma vitória do Corinthians por uma margem estreita, com projeção de 2-1 para o Corinthians. Palmeiras e Corinthians o derby. Corinthians 80 vitórias, 65 empates, Palmeiras 71 vitórias. Gols: Palmeiras 304, Corinthians 290. Dado o equilíbrio nos confrontos e a história de muitos gols, esperamos um empate emocionante. Minha projeção é empate por 2-2. Corinthians e Ponte Preta. Corinthians 85 vitórias, 35 empates, Ponte Preta 31 vitórias. Com base na vantagem clara do Corinthians, especialmente em gols marcados, prevemos uma vitória sem grandes surpresas. Minha projeção é 2-0 para o Corinthians. Corinthians e Santo André. Corinthians 17 vitórias, Santo André 5 vitórias, 10 empates. Levando em consideração a superioridade do Corinthians no histórico, prevemos uma vitória consistente. Por 2-0 para o Corinthians. Água Santa e Corinthians. Empate em 2 partidas disputadas. Minha projeção é 1-1. Essas projeções são pautadas em estatísticas passadas, única e exclusiva do Campeonato Paulista. Mas o futebol sempre reserva surpresas. Como torcedora, expresso meu otimismo e paixão pelo Corinthians, almejando vitórias expressivas ao longo desses desafios. Que a temporada reserve momentos emocionantes para todos os torcedores alvinegros. É isso, nação! Deixa aqui no comentário o que você acha desses palpites e se você acredita que nessa edição o caneco será nosso, se inscreva no canal, deixe seu like. E vai Corinthians!